O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo bem comigo, não é? Aí dá um negócio, você fala, não é? E não me paga ainda, me paga, entendeu? Pode mandar ele não me pagar, esse caralho. Vai lá dar curso pra p e não quer pagar, que história é essa? Ele se come, não me jeito. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia. Só um minuto, irmã, quero ver se Deus está contente. Olha, irmã. Tem uma coisa pra falar sobre isso, irmã? A irmã aqui? Glória a Deus, irmã. E celular, irmã? Glória a Deus. Jesus ouviu as peças, glória a Deus. Aí, irmão. As igrejas costumam ser procuradas em busca de momentos de paz espiritual ou quando os fiéis desejam orientação de um pastor, padre ou outro líder religioso. Contudo, é fundamental não se deixar enganar, pois esses espaços nem sempre representam serenidade e harmonia. Há diversos relatos e registros de acontecimentos que ocorreram dentro dessas instituições, muitas vezes ultrapassando todos os limites. É exatamente isso que iremos explorar aqui hoje. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, momentos que saíram do controle nas igrejas. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final, que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo? Escândalo em plena missa. Um vídeo de um homem sendo flagrado pela ex-esposa e pelo cunhado assistindo a uma missa com sua amante se tornou viral nas redes sociais. O incidente ocorreu em Barbacena, uma cidade no interior de Minas Gerais. Nos registros que circulam na internet, o rapaz, vestindo uma camiseta laranja, é visto abraçando uma mulher durante a cerimônia religiosa. De repente, ele é surpreendido pelo cunhado, que imediatamente o questiona sobre a situação. Além de supostamente estar traindo, o homem estava dentro da igreja. O cunhado ainda acrescenta que a irmã o aguardava do lado de fora. O homem, então, sai da capela e é recebido aos gritos pela ex-esposa, que afirma estar sendo traída. Palhaçada, rapaz! A polícia militar foi acionada para intervir em uma briga familiar em Barbacena. Após um vídeo viralizar nas redes sociais, a confusão teve início quando uma mulher, em processo de separação, descobriu que o ex-marido estava em um novo relacionamento. Inconformada com a situação, ela confrontou o ex e sua nova companheira, o que resultou em uma discussão acalorada. Diante da gravidade dos fatos, tanto o ex-casal quanto a nova namorada registraram um boletim de ocorrência. Um líder religioso falso de Indiana, nos Estados Unidos, usou o momento de oração para revelar um segredo que terminou em consequências inesperadas. Durante o culto, ele confessou ter tido um relacionamento extraconjugal, recebendo aplausos da congregação. No entanto, uma jovem o acusou de ter sido abusada, quando ainda era menor na época. O falso pastor, enquanto se desculpava pelo erro de traição, foi surpreendido pela mulher que subiu ao microfone para denunciar um pecado ainda mais grave. Sob pressão da multidão, o religioso assumiu a culpa e pediu desculpas, admitindo que não poderia fazer mais do que isso. I have an announcement for you. It's called a confession. I committed adultery. It was nearly 20 years ago. It continued far too long. I repent for the adultery and my silence. Please forgive me. For 27 years, I lived in a prison. It was not 20 years. I lived in a prison of lies and shame.
lying to protect the Lowe family. For years, I thought I was a horrible person having suicidal thoughts, not realizing what had been truly done to me. That I was a victim. A comunidade cristã Nova Vida, liderada pelo pastor, anunciou a decisão de afastá-lo após um escândalo que causou profunda dor e decepção. A congregação se manifestou solidária com a mulher envolvida, demonstrando disposição para acolhê-la. Enquanto isso, a promotoria do condado de Colcius, onde o incidente ocorreu, iniciou uma investigação rigorosa. Informações subsequentes revelaram que o pastor foi preso em uma ação posterior, enfrentando as consequências de suas ações. Em uma cena inesperada, o líder religioso Ellison Tocha, da Assembleia de Deus Fidelidade, em São Bernardo do Campo, São Paulo, enfrentou um momento de tensão durante a campanha do Janeiro Profético. O pastor, que havia passado por um período difícil, subiu ao púlpito para compartilhar uma profecia com uma das participantes da banda de música da igreja. Ele se aproximou da mulher e pediu que ela se levantasse, enquanto ele profetizava. No entanto, a mulher permaneceu impassível, com um rosto sério. Diante disso, Ellison decidiu abraçá-la, mas ela se recusou e o repreendeu. O culto, que estava sendo transmitido ao vivo, foi interrompido abruptamente quando a mulher repreendeu o líder religioso. Eu sei o que é um silêncio. Se as pessoas entendessem o poder da tua sabedoria, uma palavra sua é como a flecha que encaixa. A mulher expressou sua opinião ao líder religioso, afirmando que não tudo o que é visto ou ouvido vem do altar de Deus. Ela acrescentou que as consequências de suas palavras seriam sentidas. Em resposta, o líder religioso concordou com a mulher, admitindo que Deus iria julgar as palavras de ambos. Uma pregadora acabou ganhando notoriedade na internet após um sermão para seus seguidores. Durante sua mensagem, ela discutia normalmente sobre a palavra de Deus, até que, em determinado momento, começou a falar sobre assuntos íntimos, deixando muitos presentes desconfortáveis. Ela mencionou um abraço e um beijo no pescoço do marido dentro do relacionamento, destacando que, para ela, isso era algo positivo e comum, além de essencial na relação. Por isso, ela incentivava as mulheres a se entregarem aos maridos. O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem comigo, não é? Aí dá um negócio, você fala, ai, não é? Aí quando o gato começa a dar uns amassos, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, aí vou esfregar, não vou, filho. Ele é seu, o gato é seu, esfrega, aproveita, filha. Porque as crenças limitadoras fazem meu cérebro trabalhar contra o desejo do meu corpo. Uma pregação gravada acabou se espalhando pela internet e rapidamente ganhou atenção. O fato de uma suposta pastora fazer essas insinuações causou constrangimento entre seus seguidores, tornando a situação ainda mais embaraçosa. Isso gerou críticas, com alguns acusando a pregadora de exagero. Afinal, há todos os tipos de pessoas presentes nessas congregações, desde crianças até adultos. As imagens de uma pastora de 50 anos cometendo um furto em uma loja de roupas se espalharam rapidamente pelas redes sociais, causando grande repercussão. Nas gravações, é possível ver a religiosa aproveitando um descuido de uma cliente para subtrair um celular do balcão. Após o crime, a pastora seguiu normalmente para a igreja, onde exercia seu ministério. A descoberta do furto ocorreu quando a dona do aparelho percebeu a falta do celular ao chegar em casa. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, os funcionários da loja reconheceram a pastora e acionaram a polícia. Indignado com a situação, o gerente da loja decidiu confrontar a religiosa durante uma de suas pregações. Munido das provas do crime, ele exibiu as imagens para a congregação, questionando a compatibilidade de tal ato com os ensinamentos da fé. Surpreendida e acuada, a pastora tentou justificar seu comportamento, alegando que havia confundido o celular furtado com o seu próprio. Só um minuto, irmã. Quero ver se Deus está contente.
nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Desculpa atrapalhar o culto, irmão. Não, pode ficar à vontade. Sim, Senhor. Tô nervoso, irmão. E eu? Olha, irmão. Tem alguma coisa pra falar sobre isso, irmão? A irmã aqui. Glória a Deus, o celular, irmã. Glória a Deus. Jesus ouviu as peças, glória a Deus. Aí, irmão. Entrega o celular da moça, irmã. Glória a Deus. Não, glória irmã. A Deus, glória a Deus. Não, irmã, glória a Deus. Dá, o pai dela tá vindo policial, irmã. Glória a Deus. A cena surreal chocou os presentes, que, incrédulos, registraram o momento em seus celulares. A líder religiosa, diante da evidência do crime, devolveu o objeto furtado, atribuindo o ato a um mero equívoco. Apesar disso, as imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais, transformando a pastora em um dos assuntos mais comentados do país. A ironia da situação, com uma figura religiosa sendo exposta por um ato tão mundano, não passou despercebida pelos internautas. Durante uma celebração religiosa, um falso pastor estava conduzindo seu culto quando algo estranho e embaraçoso aconteceu. Durante seu sermão, ele fazia uma analogia sobre aluguel, dizendo que deveria ser pago mensalmente, mas acabou pronunciando incorretamente, sugerindo um pagamento anal, em vez de anual. Percebendo o erro e o teor inadequado da situação, ele rapidamente se desculpou e corrigiu a fala. A pregação estava sendo gravada e o vídeo vazou na internet, gerando grande repercussão. Foi um momento constrangedor que chamou a atenção, especialmente por ter ocorrido em uma falsa igreja. Em nome de Jesus. Mas por enquanto nós pagamos aluguel. E para quem paga ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. Anual, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Mas, anual, você me entendeu? Amém? Quem dera fosse anual, amém? Um outro vídeo de dentro de uma igreja falsa mostra o momento em que uma mulher trans entra e confronta o pastor durante sua pregação. Segundo a mulher, o pastor teria contratado seus serviços, mas não efetuou o pagamento. Após diversas tentativas de cobrar, ela decidiu ir até a igreja para expor a situação na frente de todos, deixando o pastor visivelmente desconfortável e sem palavras. Ao perceber que a situação estava piorando para ele, o pastor fingiu não entender e negou a acusação. Se não me paga, ainda me bate, entendeu? Pode mandar ele me pagar, esse caralho. Vai lá dar curso pra p... e não quer pagar, que história é essa? Mente racional. Chega e se come, não chega. As imagens flagram o momento em que a mulher trans expõe publicamente as atitudes do pastor. Ela detalha os abusos sofridos nos encontros particulares e a falta de pagamento pelos serviços prestados. A decisão de confrontá-lo na igreja teve como objetivo não só cobrar uma dívida, mas também desmascarar a hipocrisia de quem se apresenta como homem de Deus. Uma suposta pastora estava conversando com seus seguidores quando, de repente, fez um comentário inusitado. Ela falava sobre a relação entre esposas e maridos, mencionando que muitas mulheres eram ingratas, apesar dos esforços dos maridos. No entanto, ao explicar o que os maridos faziam por elas, ela fez um comentário de cunho sexual. Tentou corrigir rapidamente, mas o momento já havia deixado uma impressão marcante. Você vai lembrar, na casa do meu marido, eu tinha tudo o que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. Então, não há... Durante seu discurso, ela chegou a se engasgar, gaguejar e tentar corrigir a frase. Apesar da gafe durante o culto religioso, o que tornou a situação ainda mais constrangedora, ela prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Naturalmente, tudo foi gravado e o vídeo acabou vazando.
circula nas redes sociais um vídeo em que uma mulher interrompe a homilia durante uma missa na unidade Nossa Senhora do Carmo, da paróquia Nossa Senhora da Luz, em Fazenda Rio Grande, Paraná. Aos gritos, a mulher, cuja identidade não foi revelada, questiona as palavras do padre e o acusa de usar a cerimônia para apoiar o candidato à presidência, Lula da Silva. O padre, visivelmente constrangido, nega estar fazendo qualquer tipo de campanha. Apesar de sua tentativa de continuar a cerimônia, a situação se torna caótica, com os presentes gritando e desafiando o padre, que fica sem saber como reagir. Para sempre seja louvado. Não é só o da aborto. Não estou pedindo luta para o Lula. Eu não estou pedindo luta para o Lula. Tá? Creio em Deus Pai. Antes da confusão, o padre abordava o tema da xenofobia nas eleições, que se refere ao preconceito contra o povo do Nordeste. Esse comentário gerou tumulto e os fiéis interpretaram a situação de forma negativa. Ao final da cerimônia, o padre leu uma nota da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que condena o uso da fé para manipulação política e reafirma que essa não era sua intenção. No entanto, o padre afirmou que o objetivo de todas as religiões é o controle das pessoas, observando que Deus não instituiu nenhuma religião. Um incidente chocante envolvendo um suposto padre na França gerou grande indignação. Durante uma cerimônia de batismo, o homem, de 89 anos na época, foi filmado dando um tapa em um bebê, o que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. No início do vídeo, o padre aparece orientando os familiares sobre a cerimônia, enquanto a criança, visivelmente nervosa, não parava de chorar. A frustração do padre acabou se esgotando e ele, em um momento de impaciência, disse: "Fique calmo", antes de desferir um tapa na criança, o que intensificou ainda mais o choro. Logo após, um homem, possivelmente o pai ou o padrinho, retira a criança dos braços do padre. A criança foi batizada no final da cerimônia. Devido à repercussão das imagens, o suposto padre foi proibido pela diocese local de celebrar batismos e casamentos. O homem tentou se justificar, alegando que o tapa foi um ato involuntário, feito após uma tentativa de acalmar a criança e que ele estava confuso com o choro incessante. No entanto, essa explicação não foi aceita e não convenceu ninguém. Em mais um incidente durante um batismo, um suposto padre causou uma situação bastante estranha. Nas imagens gravadas por familiares, vemos o homem, que se passava por sacerdote, segurando a criança e a colocando na água. Tudo parecia normal até que, ao tentar girar o bebê na banheira, ele deixou a criança escorregar e ela caiu de rosto na água. Instintivamente, a mãe correu para resgatar seu filho, enquanto o falso padre ficou parado, sem saber como reagir. Embora o incidente tenha sido claramente acidental, com o bebê escorregando devido à umidade, e não por má intenção, a situação foi angustiante. Felizmente, não houve maiores consequências. Durante uma cerimônia religiosa em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, uma mulher ousada invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi. Ela conseguiu superar a segurança e alcançar o palco, onde estava o padre, durante a celebração da Canção Nova. A ação foi tão rápida que o padre foi empurrado da estrutura, mas felizmente não sofreu lesões. A mulher foi imediatamente contida pela polícia militar. O padre estava no local para celebrar a missa de encerramento do acampamento Penin. A mulher, que participava do evento, aproveitou o momento de distração para invadir o palco e empurrar o padre. A imagem é impressionante. O padre participava da missa de encerramento do acampamento Por Hoje Não, quando uma mulher que furou o esquema de segurança entra no palco e empurra o padre. Mais de 50 mil pessoas estavam reunidas em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, quando uma mulher surpreendentemente invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi.
Apesar da queda, o padre se levantou minutos depois e continuou a celebração, demonstrando sua força espiritual. De acordo com a polícia militar, a mulher foi levada para a delegacia de Lorena e prestou depoimentos sobre o incidente. A Canção Nova, organizadora do evento, decidiu não registrar a agressão, mas a polícia militar investigou a ocorrência. A mulher de 32 anos era parte de um grupo que veio do Rio de Janeiro para participar do evento. Seus acompanhantes informaram à polícia que ela sofria de transtornos mentais, o que pode ter contribuído para a sua ação inesperada. Em uma cena chocante, um padre foi agredido durante a celebração da missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada no bairro do Caxambe, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque. Enquanto o padre estava no púlpito, um homem de blusa branca surge correndo pelo meio da igreja e se aproxima do religioso. Nesse instante, os fiéis tentam intervir e impedir a agressão. O vídeo registra gritos e clamores dentro da igreja. De acordo com relatos de testemunhas, a motivação para o ataque foi inusitada. O homem queria se casar pela segunda vez, o que não é permitido na Igreja Católica. Isso gerou uma reação violenta do homem contra o padre. Felizmente, o padre não sofreu ferimentos graves e apenas apresentou alguns hematomas devido à queda. A presença de muitas pessoas próximas ao sacerdote permitiu que eles o ajudassem e garantissem sua integridade. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.